Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1128. Antes de mais nada, vamos mostrar como que foi os bilhetes dos concursos anteriores 1126 e 1127. Bem, resumindo, no concurso 1126 fiz apenas 5 pontos, a zebra rolou solta. Apesar de ter ido de triplo, ter pegado a zebra do Atlético Goianiense, ter vencido o Fluminense dentro do Maracanã, nada adiantou. Foi apenas 5 pontos porque o Cuiabá do nada goleou o Fortaleza por 5-0. O Vitória, que ainda não tinha vencido no campeonato, resolveu vencer o Internacional por 2-1, entre outros resultados improváveis. Já no concurso 1127, ainda está em andamento, foi apenas realizado o primeiro jogo e acabamos errando porque Guarani e Ituano terminou empatado. Jogão, hein? 3-3. Mas chega de enrolação e bora para análise dos jogos do concurso 1128 da Loteca. No jogo 1 pelo Brasileirão teremos Grêmio versus Internacional. O Grêmio está na 17ª posição, o Inter em 10º lugar. Aqui é o confronto mais equilibrado do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o empate prevalece e o Internacional leva uma pequena vantagem em relação ao número de vitórias, apenas 2 a mais que seu principal rival. Então vamos para os números. Num total de 223 partidas, são 69 vitórias do Grêmio, 83 empates e 71 vitórias do Internacional. Então, já deu para perceber que tudo pode acontecer. Então, para garantir um ponto, eu vou de triplo. Então, vai ficar coluna 1, Grêmio. Coluna do meio, empate. E coluna 2, Internacional. Esse é o nosso triplo do concurso 1128 da Loteca. No jogo 2, teremos Criciúma versus Botafogo. Criciúma, 18ª posição, Botafogo é o líder. De um lado você tem um Criciúma, que está despencando no Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, já são 6 jogos sem vencer. De lá para cá, 1 empate e 5 derrotas. Do outro lado tem o Botafogo, que está embalado. 8 jogos sem perder. De lá para cá são 6 vitórias e 2 empates. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Botafogo. No jogo 3 pela Série B teremos CRB versus Guarani. O CRB está na 18ª posição, enquanto o Guarani é o lanterna, 20º lugar. O CRB jogando como mandante, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. E o Guarani jogando como visitante, 5 jogos, 5 derrotas. O duplo fechado no CRB é interessante, já que no histórico dos confrontos jogando em Maceió, em 12 partidas, são 5 vitórias do CRB e 7 empates. Mas nesse caso, eu vou de coluna 1, CRB. No jogo 4 pela Série A, teremos Cuiabá versus Atlético Goianiense.
O Cuiabá está na 14ª posição, enquanto o Atlético Goianiense está em 13º lugar. No histórico geral, o empate prevalece. Em 8 partidas são uma vitória para cada lado e 6 empates. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 5, pela Série B, teremos Ituano versus Brusque. O Ituano está em 19º lugar, enquanto o Brusque está na 17ª posição. O Brusque, jogando como visitante, ainda não venceu. 5 jogos, 1 empate e 4 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos jogando em Itu, em 4 jogos são 3 vitórias do Ituano e 1 empate. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Ituano. No jogo 6, pelo Brasileirão, teremos Vasco da Gama versus São Paulo. O Vasco está na 15ª posição, o São Paulo em 6º lugar. De um lado você vê o Vasco da Gama, que vai brigar para não cair para a 2ª divisão. Do outro lado você vê um São Paulo motivado, que ainda não perdeu sob o comando do treinador Zubeldia. De lá para cá, desde que assumiu a sua equipe, em 11 jogos são 8 vitórias e 3 empates. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, São Paulo. No jogo 7, teremos Atlético Paranaense versus Corinthians. O Atlético Paranaense está em 4º lugar, enquanto o Corinthians está na 16ª posição. De um lado, o Atlético Paranaense ainda não perdeu jogando como mandante. Em 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Do outro lado, o Corinthians ainda não venceu jogando como visitante. Em 4 jogos são 1 empate e 3 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético Paranaense. No jogo 8, teremos Bahia versus Cruzeiro. O Bahia está em 3º lugar, o Cruzeiro na 8ª posição. Se o Bahia está nessa condição, brigando aí por vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, é devido ao seu mando de campo. Prova disso, jogando como mandante, 100% de aproveitamento. 4 jogos, 4 triunfos. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Bahia. No jogo 9, teremos Fluminense versus Flamengo. Fluminense, 19ª posição. Flamengo, 2º lugar. O Flamengo está a 7 jogos sem perder no histórico dos confrontos. De lá para cá são 3 vitórias do Flamengo e 4 empates. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Flamengo. No jogo 10, pela Série B, teremos Chapecoense versus Paysandu. Chapecoense, 12º lugar. Paysandu, 15ª posição. De um lado, você tem a Chapecoense, que em 11 jogos no campeonato tem 5 empates. Do outro lado, você tem o Paysandu, que em 10 jogos na competição tem 5 empates. Então são 2 equipes que empatam demais. Devido a isso, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 11, pelo Brasileirão, teremos Atlético Mineiro versus Fortaleza. O Atlético Mineiro está na 9ª posição, o Fortaleza em 12º lugar. As últimas 3 vezes que eles se enfrentaram jogando em Minas Gerais, o Atlético Mineiro saiu vencedor. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético Mineiro. No jogo 12, teremos Palmeiras versus Juventude. Palmeiras, 5º lugar. Juventude, 11ª posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Palmeiras, em 10 jogos são 6 vitórias do Palmeiras, 3 empates e apenas 1 vitória do Juventude.
Ainda mais o Juventude, que jogando como visitante ainda não venceu. De lá para cá são 2 empates e 2 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Palmeiras. No jogo 13 teremos Bragantino versus Vitória. Bragantino, 7ª posição, Vitória, 20º lugar, lanterna da competição. Além disso, as últimas 4 vezes que eles se enfrentaram jogando em Bragança Paulista, o Bragantino saiu vencedor. Ainda mais o Vitória, que ainda não venceu jogando como visitante. Até agora são 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Bragantino. No jogo 14 pela Série B teremos Vila Nova versus Goiás. Vila Nova em 10º lugar, Goiás 5ª posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Vila Nova, extremamente equilibrado, são 38 partidas, 10 vitórias do Vila Nova, 13 empates e 15 vitórias do Goiás. Devido a isso, meu palpite é empate, coluna do meio. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1128 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só, é isso aí galera, valeu, é nóis!